Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incor. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje entrevista um empresário do ramo salineiro, graduado em administração e com ampla vivência tanto no universo da atividade econômica do nosso estado, bem como na atividade política. Trata-se de Renato Fernandes da Silva, presidente da Cimorsal, em Mossoró. Ex-secretário de Turismo do Rio Grande do Norte no governo Rosalba Ciarline e também ex-presidente da Coderne. Ele vai nos dar a sua visão sobre a economia do nosso estado e seu ponto de vista sobre as possibilidades de desenvolvimento do Rio Grande do Norte nessa década de tanta instabilidade econômica e crise política no Brasil. Mas antes quero mandar um abraço para os meus amigos Gotardo Emereciano, Felipe Maciel, Aparecido Oliveira e Álvaro Lima Verde. Renato Fernandes, mais uma alegria imensa estar lhe entrevistando hoje. Aliás, não é sua estreia. Eu já lhe entrevistei, salvo engano, ano passado, e eu quero dizer a você que eu fiquei muito satisfeito quando você aceitou, veio de Mossoró para dar essa entrevista, que eu tenho certeza o nosso telespectador vai ficar ali atento na televisão para ver o seu ponto de vista sobre a economia do nosso estado, que está precisando de fato de pessoas que observem com mais detalhes, até para dar melhores soluções. Obrigado por você ter aceitado o convite, meu caro amigo Renato. Nelson, o meu abraço a você, a sua equipe, mas principalmente a esse universo de telespectadores que tem feito do seu programa um líder de audiência. Eu tenho acompanhado, monitorado isso. E a alegria é minha, né? Nessa semana transposta, nós dois aniversariamos, né? É verdade. Juntos, né? Praticamente. Somos geminianos. Geminianos. Somos geminianos. E estar aqui, para mim, é um prazer. A repercussão da minha primeira entrevista, quando secretário de Estado, fez com que muitas pessoas começassem a refletir sobre o turismo no Rio Grande do Norte. E estar aqui hoje para bater esse papo com você, para mim, é um prazer imenso. E vamos extrapolar a área do turismo. Vamos falar sobre muitas coisas. Vamos conversar. Eu quero começar logo perguntando o seguinte: como é que você está vendo o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte nessa segunda década de século XXI? Com muita preocupação. Todos nós sabemos que nós tínhamos dois estados que sempre ficavam nas últimas posições em termos de desenvolvimento no Nordeste. Era o estado da Paraíba e o Piauí. E o Rio Grande do Norte sempre teve uma posição, ficamos ali no quinto, na sexta posição, à frente apenas da gente, Bahia, Maranhão, Ceará, Pernambuco. Mas agora a gente está vendo que está faltando uma política de potencialização das cadeias produtivas para que faça com que essas riquezas que nós temos, que são quase que palpáveis, sirvam de impulso para que esse Estado ocupe a posição que tem que ocupar. Eu acho que falta um planejamento mais objetivo no que concerne a economia do Estado e as cadeias produtivas que a gente tem. Na sua avaliação, quais são essas maiores riquezas do Rio Grande do Norte? Olha, nós somos o maior produtor brasileiro de sal. Nós respondemos aí por 97% de todo o sal marinho brasileiro. O Brasil é o 8º produtor mundial, portanto, o Rio Grande do Norte é o 8º produtor mundial de sal. Uma preocupação que eu tenho muito grande, Nelson, é com a cadeia do petróleo e do gás, porque o petróleo é um combustível finito, né? E, como tal, eu não vejo ainda ninguém se preocupando em trabalhar uma nova cadeia produtiva que venha substituir o petróleo. Recentemente nós tivemos um reflexo em Mossoró da cabeleireira à imobiliária. Então, essa é uma preocupação. Nós estamos agora com as energias renováveis, né? A energia eólica,
a energia fotovoltaica, né, a energia térmica. Agora, a minha preocupação é porque os nossos legisladores ainda não trabalharam para criar um marco regulatório dessas energias. E eu trabalho com prospecção de investimentos. Depois da saída, eu estava como secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, e quando eu saí, voltei para o meu escritório de prospecção de investimentos. Tenho trabalhado alguns investidores internacionais, dentre eles investidor de Portugal. E ele querendo vir investir em energia eólica, mas quando olha a legislação que acoberta a energia eólica, ele fica com receio de investir, porque não sabe se vai ter o retorno do dinheiro investido. Isso é uma preocupação. Mas eu vejo com muito ânimo a cadeia mineral. Eu vejo que ela hoje tem tudo para substituir o petróleo, mas precisa que nós tenhamos uma política para resolver os problemas logísticos do Rio Grande do Norte. O turismo, hoje, essa indústria sem chaminés, precisa ser interiorizado para poder ter uma abrangência no estado todo. E o comércio, certo? A gente está vendo que ele está querendo voltar para o comércio de rua. Os shoppings, pelas altas taxas, pelos royalties cobrados, estão começando a ver, pelo menos onde eu tenho andado, tenho visto algumas lojas fechadas e isso começa a preocupar. Então é mais ou menos en passant o que a gente vê na economia do Rio Grande do Norte. Tem que ter planejamento. Nós estamos vivendo uma crise mundial. Começou com a bolha imobiliária dos Estados Unidos, depois a Grécia, a Espanha, Portugal. E eu acho que crise é a ausência de planejamento. Quando se planeja, a crise, se não for extinta, pelo menos minimizada ela é. Agora, Renato, você falou há pouco tempo a sua preocupação com a sua observação da crise. Qual o real tamanho da crise da Petrobras, tanto em Mossoró como naquelas outras cidades circunvizinhas que são produtoras do petróleo aqui no Rio Grande do Norte? Qual foi o tamanho dessa crise que você ensaiou dizer, mas como não concluiu, eu faço questão de perguntar. Olha, a economia da nossa região vivia satélite da Petrobras. E quando ela começou a diminuir os investimentos, não sei se pela transferência para se investir no pré-sal, que demanda muito mais recursos, ou se, por exemplo, na última informação que eu tinha, ontem eu tentei conversar com alguns amigos, nós tínhamos algo em torno de 15 mil poços ativos. Desses 15 mil poços, mais de 7 mil poços ficaram maduros. Busca-se uma legislação para fazer com que a iniciativa privada possa prospectar petróleo com a sua tecnologia. Por exemplo, disse que para explorar um poço de petróleo pela Petrobras, as legislações que demandam o controle disso, precisa-se de no mínimo 20 trabalhadores. Em Mossoró, uma empresa, não só uma empresa, mais de uma empresa, desenvolveram tecnologias de equipamentos que prospectam em poços, certo? Que só estão produzindo 2, 3, 4, 5 barris, que economicamente, para a Petrobras é inviável pela quantidade de profissionais envolvidos, mas para a iniciativa privada, por essas tecnologias mais simples, é totalmente viável econômica e tecnicamente. Então, essa é uma preocupação. Eu digo porque quando eu entrava num salão, por isso que eu fiz questão naquela hora de estar, a minha cabeleireira dizia: perdi mais 2 clientes. Era o marido e a mulher, eles foram demitidos em empresas que prestavam serviço à Petrobras e voltaram para os seus estados natais. A quantidade de casas para alugar em condomínios que eram locadas a profissionais que trabalhavam na Petrobras, restaurantes, lojas de confecções, de roupas. Ou seja, tudo, a base da Petrobras tinha aproximadamente 6 mil trabalhadores na nossa região, sem contar aí ainda os contratos que tinham com empresas de fora, empresas até de outros países. Hoje reduziu para quanto esse número de funcionários? Olha, eu acredito que isso aí esteja pela metade, se não estiver menos da metade. Menos da metade? Olha, como eu digo, o petróleo é um combustível fóssil, então ele tem um tempo de vida, certo? E eu não sei, certo? Era bom que um técnico... Não sei se ainda temos 30 anos de petróleo. O petróleo como está. Por isso que a Petrobras mudou o seu foco. Ao invés de ser uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia. Porque está investindo em energia fotovoltaica, térmica, a eólica. Então, mudou, porque só petróleo
ela estava com um fim. Então, por que a Petrobras redirecionou o seu objetivo, a sua missão, e o Estado do Rio Grande do Norte não começa a se preocupar com isso para buscar uma cadeia produtiva para substituir em 20, 30 anos ou 40 anos o petróleo? Tem que se pensar, tem que se planejar, tem que se projetar para o futuro, 20, 30, 40 anos. A gente não pode estar pensando só no hoje. De uma hora para outra, se acabar, como é que fica? Nós já estamos enfrentando hoje. Dê uma volta por Mossoró, veja a quantidade de casas à venda, certo? Veja o mercado dos automóveis como estão. Claro, tem uma crise global, mas isso nós experimentamos antes dessa crise, quando a Petrobras começou a minguar os recursos investidos em Mossoró e região. Significa dizer que a questão, aquela pujança do setor de petróleo aqui no estado não vai voltar mais nunca para acontecer, até por ser finito. Eu acredito que não, eu acredito que não. Nós estamos vendo aí agora por que a Petrobras está, olha, é aproximadamente de 6 vezes ou mais o investimento para prospectar petróleo no pré-sal do que num poço. Não estou nem falando na plataforma terrestre, onde nós fomos, durante muitos anos, o maior produtor de petróleo em terra. Hoje a gente disputa com o Amazonas por causa do poço de Jaru, a região de Jaru. Então, hoje, mas a briga ainda está, nós somos pujantes nessa produção de petróleo em terra. Mas eu estou falando no petróleo em mar, na plataforma marítima. O pré-sal é muito mais caro, mas mesmo assim a Petrobras não deixou de investir. É exatamente com medo dessas reservas que estão aqui no nosso estado, como estão sendo exploradas, elas se acabem. Então a gente hoje, inclusive, tem a certeza de que o pré-sal é muito maior do que aquilo que está posto ali na Bahia, no Espírito Santo. Tem pré-sal já mais aqui para o nosso Nordeste, Nordeste, né? Então é bom, eu defendo isso durante todas as conversas que eu tenho participado. Precisamos urgentemente, o governo do estado, os empresários, as entidades de classe, pensar uma cadeia produtiva para substituir o petróleo num curto espaço de tempo. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Valorização social. É sob essa denominação que o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, por meio do SESC, promove cursos que buscam desenvolver e despertar habilidades pessoais de modo a transformá-las em opção de geração de renda. São cursos nas áreas de culinária, artesanato, imagem pessoal, corte e costura, entre outros. Com preços subsidiados e reconhecida qualidade no seu conteúdo, os cursos redundam na democratização de oportunidades e podem ser feitos por comerciários, seus dependentes e população em geral. Ao longo de 2016, serão cerca de 420 vagas em diversos cursos que também seguem a máxima da capilaridade da atuação do Sistema Fé Comércio, beneficiando pessoas em vários municípios potiguares, como Caicó e Mossoró, além da capital, Natal. Os editais são lançados mensalmente e as inscrições são feitas nas unidades SESC, onde os cursos serão ministrados. Mais informações no www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Não é demais lembrar que a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Norte.
É uma das maiores de todo o norte e nordeste do Brasil e que a cada ano se consolida ainda mais como exemplo padrão de rentabilidade, gestão e segurança para os seus cooperados. Vale a pena conhecer a Unicred Natal. Para maiores informações, basta telefonar 4009-3535. E também vale repetir que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece outros serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar na Promater. E nós voltamos à entrevista com Renato Fernandes. Renato, você atua no setor salineiro. Como é que está hoje esse setor na nossa economia? Você falou um pouquinho no primeiro bloco, mas rapidamente, en passant, como é que está o sal nessa cadeia produtiva? Nelson, vivendo uma crise jamais vista, porque não só a crise econômica que se abate sobre o país nos atinge, mas nós tivemos um problema climático, 5, 6 anos de seca, e um logístico. A indústria salineira faz circular no polo produtor do Rio Grande do Norte 450 carretas dia. E essas carretas, que nós sempre trabalhamos com a sazonalidade, certo? Desapareceram. Os tabuleiros de soja do Piauí e do Maranhão levaram essas carretas para lá. Então vivemos uma crise. E o Porto Ilha, que é por onde nós vamos escoar e temos que escoar a produção excedente, exportando para os Estados Unidos. Nós produzimos em média 5,5 milhões de toneladas ano, o Brasil consome 4,5 milhões, a gente tem 1 milhão estoque reserva. Os Estados Unidos produzem 45 milhões e ainda importam 18 milhões de toneladas. E o nosso sal tem um teor de pureza de 99,88%, ideal para o degelo das rodovias, que é o que os Estados Unidos precisam. Mas o Porto Ilha está enfrentando problema com a reforma, está dando problema na reforma que foi feita, e os DBs, os descarregadores de barcaças, que são 4, tem um funcionando. Então, até para a gente trabalhar a exportação está tendo problema. Esse é, en passant, a crise da indústria salineira. Mas o Porto Ilha continua a ser importante. E importantíssimo. Sem ele, dificilmente nós estaríamos nessa condição. Nós movimentamos aí algo em torno de quase 2 milhões de toneladas pelo porto, entre a exportação e o movimento interno. Deixa eu fazer uma pergunta meia maluca. Que danado é uma coisa chamada polo cloropetroquímico? Meu projeto de vida. Seu projeto de vida. Meu projeto de vida. Rapidinho, bem rapidinho, tem muita coisa para lhe perguntar aqui. O que significa isso, então? Diga aí. Nós, da indústria salineira, abastecemos os 2 polos cloroquímicos do Brasil, Camaçari, na Bahia, e Cubatão, em São Paulo. Cloreto de sódio e carbonato de cálcio representam aí algo em torno de 32%, 36% de todos os insumos básicos de um polo cloroquímico. Nós temos isso em abundância e de excelente qualidade, e com um fator agregador: gás natural. O Brasil importa 1 milhão de toneladas ano de barrilha. Nós temos condições de produzir isso aqui. Produzir a barrilha, produzir a soda, produzir tudo isso, porque os 2 insumos básicos nós temos aqui e de excelente qualidade. Mas isso não lembra um pouco aquela ideia antiga do polo gás-sal? Não, nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Nós já temos 60 empresas, certo, que se comprometeram a participar. Nós apresentamos ao governador, fizemos um projeto modelo para essa análise. Uma empresa polonesa esteve conosco nessa reunião, uma empresa espanhola que fabrica os macro dessalinizadores também quer participar disso aí. Então, esse polo cloroquímico ele seria construído ali na confluência das 2 zonas produtoras de sal, o estuário afogado do Açu Piranhas e o estuário afogado do Apodi Mossoró. Macau, Porto do Mangue, Carnaubás, Areia Branca, Mossoró. Ficaria no centro ali. E nós deslocaríamos o eixo de desenvolvimento do país. Porque um país é tanto mais forte, tanto mais independente, quanto mais independente for a sua indústria química. Estão tentando fazer o polo cloroquímico do Rio de Janeiro com investimento de 7,5 bilhões de dólares. O nosso aqui no Brasil, com 4,2 bilhões, a gente constrói aqui no Rio Grande do Norte. Eu desejo que dê certo, porque é um sonho que pode se transformar numa grande realidade. Mas uma outra pergunta, e o polo cerâmico do Estado, como é que você está avaliando ele hoje, nos dias de hoje? Algumas novidades. Nós acabamos de ter a inauguração da cerâmica Elizabeth em Goianinha, certo? Com capacidade de produzir 1 milhão de metros cúbicos de cerâmica, certo? A cerâmica vermelha, que a gente tem um know-how muito grande, ela está
altamente moderna, certo? Nós temos aí algo em torno de 180 cerâmicas. Nessa crise, aí algo em torno de 10%, 15% fecharam as portas, deixaram de operar, mas nós ainda temos aí umas 150 cerâmicas com a grande vantagem, modernizada e produtiva. Então, esse polo cerâmico, inclusive que é plural, né? Tem no Açu, tem no Siridó, tem... Então, para mim ainda uma das cadeias produtivas que tem um poder muito forte dentro do Rio Grande do Norte. E a indústria cimenteira? Também com novidades, né? Nós temos aí várias indústrias querendo vir para cá. A Lafarge andou prospectando a vinda para o Rio Grande do Norte. Ela tem uma área de terra ali na Serra do Carmo. E agora foi inaugurada em Cruzeta a cimenteira Elo, com capacidade de produzir 300 mil toneladas ano, certo? E isso com reforço da indústria do cal. Foi inaugurada agora também, há pouco tempo, em Baraúna, uma indústria de cal com capacidade de produzir 650 mil toneladas. Esse polo mineral é muito grande. Agora, a Thor inaugurou uma indústria de granito lá em Parelhas, né? Lá em Apudia, com o limestone, nós temos aí as rochas ornamentais, o mármore e o granito. Nós temos aí um calcário laminado que está concorrendo com o mármore crema lá da Espanha, da Itália. Então, veja o seguinte, a nossa cadeia mineral, ela é monstruosa, ela só precisa de incentivo. E o principal, vou repetir aqui, qual é o grande problema para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte? Logístico. E planejamento. E planejamento, como eu disse no... Ainda dentro da questão da agroindústria, o que é que você me diz da hortifruticultura? Continuamos com um know-how invejável. Agora, no primeiro quadrimestre, que nós crescemos 52% nas exportações, o melão foi o carro-chefe. Continua sendo o melão. O carro-chefe. E com algumas agroindústrias, principalmente as macro-agroindústrias, desenvolvendo novas variedades de, por exemplo, o abacaxi, que era produzido com 18 meses, desceram para 12, agora já está conseguindo produzir abacaxi com menos de 12 meses. É outro. Nós temos aí mais de 12 mil hectares só nesse polo fruticultor do Rio Grande do Norte, com alguns apêndices que nos envaidecem muito, inclusive movimentando pelos portos do Ceará por causa da nossa logística. É isso, vou repetir 1000 vezes, logística, planejamento, logística. Renato, como eu também passei por essas experiências que você passou, tanto na área de indústria, comércio, ciência e tecnologia, você também foi secretário de turismo. Eu queria saber de você o seguinte, qual é o seu ponto de vista sobre a atividade hoje no nosso estado e a pergunta que não quer calar. O governo está dando, de fato, uma atenção a essa atividade que é tão importante da minha maneira de ver e como é que anda aqueles polos interiorizando o turismo em algumas regiões? Nelson, eu comecei a minha vida como caixeiro viajante, com muito orgulho, viajando para vender sal. Quando eu chegava e o cara via a placa de Mossoró em qualquer cidade do Brasil, dizia sal. O sal passou muito tempo como a imagem de Mossoró, assim como para mim o turismo é a imagem do Rio Grande do Norte, certo? O secretário Rui tem feito um grande trabalho, tem recebido por parte do governador todo o apoio. Eu acho que a interiorização é um dos grandes instrumentos de desenvolvimento do Estado, interiorizar o turismo, certo? O turismo religioso, turismo de eventos, como agora nós vamos ter o Mossoró Cidade Junina, com o Pingo da Meia-Dia, o turismo de aventura com o cavernismo. Nós temos no Parque Nacional de Furna Feia, cavernas maravilhosas com coisas lindas. E isso passa pela interiorização, porque nós temos mais de 500 cavernas na região do oeste para o alto oeste. E como você me perguntou dos polos, os polos são fóruns de discussões, certo? Das potencialidades e dos apoios que o governo dá e a busca de recursos do governo federal através do Ministério do Turismo. Esses polos, para mim, têm uma importância porque eles têm a sua reunião mensal. Isso tem feito com que muita gente tenha coragem de apresentar projetos, buscar novas alternativas. O turismo, para mim, é um dos instrumentos de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, sem a menor dúvida. Tive o maior orgulho, mesmo numa época com todas as dificuldades, de ter sido secretário de Turismo do Rio Grande do Norte.
Uma outra coisinha que eu vou mudar de assunto, viu? Você também já foi vereador 2 vezes lá em Caraúbas, vereador em Mossoró, você suplente de deputado, inclusive, e hoje você preside um partido político. Eu queria saber o que é que você imagina sendo presidente do PSC aqui no estado do Rio Grande do Norte. Qual é o destino que você está pensando para esse partido político? Não se faz política sem decepções. E eu tinha, na minha ótica, saído da política. Meu pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, me fez o convite para que eu sucedesse a Denúbio Melo, meu amigo, a quem me levou para o PSC. E eu vim com esse desafio. E um desafio diferente. É um partido não tão grande, nós temos aí 12 deputados, temos um senador. E fazer política por vocação, fazer política mostrando que é possível se fazer política sem dinheiro. O dinheiro estrutural, como eu gosto de usar esse nome, dos panfletos, dos programas eleitorais, isso tem que existir. O carro de som do motorista. Do motorista tem que existir. Mas eu digo não o dinheiro de cobrar por candidatura, de cobrar por diretório. E a gente está fazendo isso, e muito feliz, Nelson, porque quando eu fiz o programa eleitoral, você foi uma das primeiras pessoas que me ligou, né? O meu nome, graças a Deus, rapaz, eu acredito que possa ir muita gente se filiando, muita gente de bem. Estou querendo fazer um programa e apresentar um projeto para o Rio Grande do Norte. Não sei se vai ser implantado em 2018, não sei se vai ser implantado em 2022, não sei se vai ser implantado em 2020 com as bases dos vereadores. Somos ainda um partido pequeno, mas eu quero um projeto para o Estado, um projeto para a gente trabalhar isso, as cadeias produtivas, o sistema penitenciário, segurança e saúde. Pegando várias cabeças, nós estamos montando o projeto, certo? E pode ser qualquer um ator, inclusive Nelson Freire, para que possa implantar esse projeto. Não obrigatoriamente quem tem mandato, quem não tem. Quem mais se identificar com esse projeto é o que a gente quer fazer. Vou fazer uma última pergunta. Infelizmente, o diretor já mostrou 3 vezes ali, ele está ali olhando, pessoal. Ainda bem que eu estou de costas para ele. Ainda bem, mas eu estou vendo aqui, eu estou sentindo claro. A pressão. A última pergunta, agora você vai ter que responder em 30 segundos. Você não acha que ao lado das reformas, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o Brasil precisa urgentemente, talvez até antes da reforma previdenciária, ter uma reforma política profunda para dar um alento ao povo brasileiro? Sem dúvida, sem a menor dúvida. No meu programa eleitoral eu disse que a primeira reforma que tem que ser feita é a reforma moral, o resgate dos valores morais, certo? E a reforma política, para poder fazer com que provoque no eleitor a responsabilidade de acompanhar o mandato de quem ele vota, certo? É muito cômodo votar e deixar para lá, sem fiscalizar o seu candidato, o seu político. Tem que ser feita essa reforma. Reforma profunda, certo? Nos modos operantes da política nacional. E sem dúvida isso vai fazer com que o cidadão, de fato, exerça na plenitude a sua cidadania. Nelson, Renato, me dê um segundo, é só um segundo. É provocar no governo do Estado trabalhar a construção de um terminal de granéis sólidos e líquidos na costa do Rio Grande do Norte, na confluência do município de Porto do Mangue, onde tem uma falha geodésica com aproximadamente 18 quilômetros de profundidade, onde pode ser construído esse terminal para escoar a nossa produção mineral e de líquidos. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar fadados a todas essas riquezas ficarem encalhadas dentro do Rio Grande do Norte. Renato, muito obrigado. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite e foi bacana conversar com você. Você dá uma visão muito ampla de vários setores da nossa economia e coisas que, de fato, eu também concordo com você em tudo que você falou aqui, de modo que eu renovo os agradecimentos a você e a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora. Muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.